Família Humana Pet, tudo bem com vocês? Vamos aguardar. Oh, Olá! Boa olá! noite, Rafa! Oi, Liz, tudo bem? Boa Tudo jóia? noite. Boa noite! Como estamos tudo por aí? Ai, tudo bem na correria, graças a Deus. Correria boa, né? Oh, Então, vamos dar início à nossa live sobre aromaterapia. Mas primeiro, quem é a doutora Rafaela Dalpiero, médica veterinária? eu sou Rafaela Dalpiero, médica veterinária, já estou há alguns anos no mercado. Eu trabalho com atendimento 100% domiciliar, né, na parte tanto de clínica como de medicina integrativa, né? Na parte de medicina integrativa eu trabalho com reabilitação, fisioterapia, acupuntura e com medicina holística, onde entra aromaterapia, cromoterapia, florais e dentre outras técnicas, né? Hoje eu acrescento isso bastante nos meus atendimentos. Que joia! E me diz uma coisa, Rafa, o que é a aromaterapia? Aromaterapia é utilizar o odor para um tratamento, né? Então seria o quê? A técnica de cura através do cheiro. Então, eu sempre falo assim que o cheiro sempre nos traz à memória alguma coisa, ou boa ou ruim, né? E é muito rápido esse efeito no nosso organismo. E isso acontece para os tratamentos, né? A gente tem cada óleo essencial, né? A gente tem a sua função e tem um efeito neurológico que vai ativar o sistema nervoso para atuar no nosso organismo, né? Nos tratando da forma que a gente necessita. Então, é uma técnica através dos cheiros que a gente consegue tratar tanto emocionalmente, comportamentalmente e fisicamente. Nossa, que joia! E me diz uma coisa, a aromaterapia não é uma coisa muito nova, não, né? Agora que ela está voltando. Ela veio de onde? Conta um pouquinho da história aí para o pessoal. Tá, a aromaterapia, na verdade, ela já tem desde o Egito Antigo e etc, né? Desde a época que Jesus nasceu também, a gente já tem falando sobre a aromaterapia. Mas, na verdade, se eu não me engano, foi em 1924 que um químico, quando ele estava trabalhando, ele queimou a Uhum. sua mão durante o trabalho e ele tinha próximo a ele o óleo essencial de lavanda e ele aplicou diretamente na pele, porque ele não tinha nada para aplicar. E aí, a Uhum. partir disso, ele viu o efeito cicatrizante rápido daquele óleo e ele começou a estudar mais a fundo a aromaterapia. Então, assim, é uma técnica muito antiga, né? Que a gente tem vários relatos, vários estudos, e que tá voltando meio que com febre agora, sabe? Meio que com tudo agora. A gente tem tantos pets com problemas, principalmente de comportamento, né? Que é muito. A gente tem uma vida estressante e acaba passando sem querer, claro, né? Para os Sim. nossos filhos felinos, caninos, equinos, de todas as espécies possíveis. E essa aromaterapia ela não é só utilizada para pets, né? Ela pode Não. ser utilizada para Pra todo qualquer... mundo e é muito interessante quando se vai tratar com aromaterapia um animal que se trabalhe todos na volta, né? Já que está todo mundo interligado. Sim, na verdade, eu sempre falo, quando a gente está mexendo com a parte comportamental, com a parte energética, a gente tem que trabalhar não somente aquele indivíduo, a gente tem que trabalhar o ambiente que a gente vive, né? Então, ou seja, trabalhar o tutor, trabalhar o cachorro que vive junto, o passarinho, o cavalo, quem vive naquele ambiente tem que ser tratado, por quê? Porque a gente reflete uma energia que ocorre dentro do ambiente que a gente está. Então, vamos supor, se você tá mal, né, por qualquer motivo, você vai passar isso pro seu esposo, você vai passar isso pro seu filho. E isso vai virando Né? realmente uma forma de que todo mundo acaba se desequilibrando. Então, a gente fazer um tratamento, o ideal é fazer um tratamento de todos, né, para a gente conseguir reequilibrar todo o local, todo o ambiente, toda a família, né? E a aromaterapia, Rafaela, porque tem muita gente que acha que as terapias naturais, né, como
os florais, a própria aromaterapia, a cromaterapia, todas elas têm uma indicação correta e algumas contraindicações, Sim, né? Não é todo, não é porque o aroma X funcionou para o gato da vizinha que vai funcionar para o meu. E sim, não é todo funciona para o meu cão, mas não funciona para mim e nem para o outro cão que convive junto, né? sim. É bem individual, né? Além de ser Destrincha um individual. pouquinho. Na verdade, assim, a aromaterapia, eu gosto muito de trabalhar a parte individual e não utilizar também só a eficácia de cada cheiro, né? Então vamos lá, vamos falar o que todo mundo já conhece. A gente sabe que o lavanda é um ótimo calmante, ajuda em insônia e etc. Né? A gente sabe que o camomila também é calmante, né? Ajuda a desestressar e tal. Então vamos lá, eu vou dar exemplo que eu tenho aqui em casa, né? Eu tenho dois cães bem ansiosos, né? Não sei por quê, né? Porque eu sou uma pessoa super zen, Imagina. que são super ansiosos. E eu tava fazendo tratamento utilizando lavanda, que funciona super bem em mim. E eu comecei a utilizar neles, mas não tinha efeito neles. E aí eu Uhum. falei, não é possível, né? Não tá fazendo efeito. E aí eu comecei a utilizar a camomila. E a camomila fez um efeito, assim, maravilhoso nos dois cães que a lavanda não fez. Então também tem um efeito individual, né? Que a gente vai trabalhar. Eu consigo trabalhar a aromaterapia indo pelo efeito comportamental, trabalhando, assim, cada essência, onde que ela entra, qual é o efeito comportamental que ela tem. E também trabalhar aquela parte normal, tipo, isso serve para tal função e utilizar ela naqueles animais. E também é interessante que eu posso juntar óleos, né? Não preciso utilizar só um, Uhum. eu posso fazer o acúmulo de alguns óleos e fazer, vamos supor, uma essência específica para tal problema. Respondeu o que eu ia Uhum. perguntar. É, não, e existem contraindicações, né? A gente, eu ia deixar mais para frente, porque nós temos os gatos. Gatos são um capítulo especial dentro da medicina veterinária, né? E a aromaterapia não podia ser diferente. Porque Não, gatos são seres que eu digo que são de outro planeta, também. e que vêm para cá ensinar absurdos para a gente, coisas maravilhosas. Inclusive que todos somos diferentes, né? Explica melhor assim como é que é lidar com os gatos e aromaterapia. Tu utiliza mais óleo? Tem algumas outras formas? O que Na pode verdade, prejudicar, se caso, né? A é, gente puder passar um óleo errado, porque o gato, o cérebro dele é a base de cheiro, né? sim. Na verdade, todo mundo e todos os animais são ligados ao cheiro, né? Todos nós. Né? A gente sempre Uhum. traz, o cheiro sempre traz as lembranças, a gente sempre tem o cheiro na nossa vida em tudo. Então eu sempre falo assim, o gato, né, que é esse ser totalmente especial vindo de outro planeta, ele tem algumas particularidades fisiológicas, né? E uma delas é na parte de metabolizar qualquer coisa. Né? Então, ou seja um medicamento, seja um aroma, seja alguma floral e etc. O fígado deles, ele tem uma dificuldade um pouco maior, porque ele tem algumas enzimas que não existem no gato, que não fazem essa metabolização correta. Então, ou seja, correta, modo de dizer, é correta para os gatos, tu fala incorreta porque a nossa é diferente. Então, Sim, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com a aromaterapia, por quê? Porque eu posso estar administrando para esse animal e ele não está metabolizando. Então, nós tentamos evitar o uso do óleo essencial puro para os gatos, tá? Por quê? Porque ele vai ter uma dificuldade de metabolização muito grande, diferente de um cão, diferente de um cavalo, diferente do ser humano, né? Então, assim, existe sim outras formas que são os hidrolatos ou hidrossóis, né? Que são o quê? Quando a gente faz a destilação do óleo essencial, né? A gente tira a porção do óleo que é bem pequenininha e sobra aquela água que serviu ali na fervura. E nessa água uhum. tem um restinho de óleo essencial, uma quantidade menor, mas existe. E aí a gente utiliza mais essa substância para os gatos do que o próprio óleo puro. Ah, mas eu não posso usar o óleo puro? Me perguntaram isso acho que ontem. Posso usar o óleo de lavanda no ambiente?
Eu nunca tive problema em diluir no difusor ambiental com gatos. Eu tenho gatos em casa também. Mas, assim, eu não indico isso para o meu paciente. Eu indico para o meu paciente o hidrolato. Por quê? Porque é aquilo que é realmente mais seguro. Porque se acontecer algum evento, acontecer algum problema, uma intoxicação nesse animal, tem que correr com esse animal. Então, a gente precisa tomar certos cuidados e existem os hidrolatos de todos os óleos, tá? Então, eu consigo utilizar para os gatos a mesma forma, só que utilizando o hidrolato, que é uma forma mais, digamos, diluída do óleo essencial. E esses óleos essenciais, como é que tu usas nos teus pacientes estes óleos essenciais para tratar doenças físicas, né? Vamos dizer, uma epilepsia, uma ferida, né? Temos uma gama enorme aí de afecções físicas que a gente usa, né? Não levando para o lado comportamental nem psicológico, né? Sim, tem como tratar o físico, tem como tratar o físico também. Então, vamos supor, eu consigo fazer utilização tópica para tratamento de otite, que eu uso muito, por exemplo, o óleo essencial de melaleuca para tratamento de otite, é um dos meus tratamentos principais de otite. Para feridas também eu utilizo tanto o óleo de lavanda como o óleo de melaleuca. Pode ser utilizado, às vezes, no animal que é epilético para deixar ele mais calmo e evitar essas ansiedades que ele tem. Eu posso utilizar para animal que tem dores, alguns óleos que vão diminuir dor, então pode fazer massagem associado. Então, a gente consegue trabalhar o físico, além de trabalhar o emocional e o energético, né? Que é uma das partes que eu gosto muito da aromaterapia, porque 90% das doenças vem por um desequilíbrio, né? Então, como a doença vem por um desequilíbrio, a gente reequilibrar o organismo, a gente diminui a chance de ter doença e a gente melhora a chance de cura, né? A aromaterapia, ela também nunca, não digo nunca, né? Mas a maior parte das vezes ela não vem sozinha, né? Ela não é um tratamento único. Ela vai abraçando todo o tratamento, a fim até de dar um suporte para esse animal, né? Sim, né? Então, assim, eu utilizo a aromaterapia, geralmente, é muito difícil usar ela sozinha, tipo, vamos supor, um otite, eu vou usar só o óleo de melaleuca? Não, eu uso óleo de melaleuca e posso utilizar, vamos supor, um medicamento alopático depois. Ou então eu posso utilizar, como eu trabalho com ozônio, um óleo ozonizado depois. Para fazer Então, eu posso estar associando a medicamentos alopáticos também, porque, lembrando, né, eu sou médica, nós somos médicas, a gente trabalha com isso também, e a gente fala que são técnicas integrativas. Então, a gente integra elas a alguma outra coisa. Pode trabalhar sozinha? Pode trabalhar sozinha. Eu tenho uma cliente que é totalmente natural e não aceita outras coisas. Então, a gente consegue ir tentando tratar esse animal, mas deixando a pessoa bem clara de que talvez ele precise de outras coisas, utilizando uma linha mais natural, que é o que está acontecendo agora, né? Eu falo que, na verdade, o mundo inteiro está voltando para uma linha mais natural. A gente está tentando deixar o alopático um pouco de lado e focar mais no natural. Né? E isso está no ser humano e está refletindo para os animais, né? E falando daí da parte dos óleos essenciais, né? Da aromaterapia, para a parte de comportamento, né? De comportamento, vamos ligar a parte psicológica com a ansiedade de separação, cachorro que sofreu maus tratos, que graças a Deus muita gente adota esses cãezinhos, esses gatinhos, né, que às vezes são até desenganados. Existe o bullying também entre os próprios animais das espécies, né, e acaba isso fazendo com que eles tenham que ser doados para outros humanos. Como é que a aromaterapia, tu vê isso no teu dia a dia, ajudando nessa parte psicológica e comportamental, visto que até nós temos a Thaís, a adestradora aqui fazendo, que é nossa parceira aqui em Florianópolis, ajudando, né, no trabalho dela também, né? Nossa, dá para ajudar super, né? Eu tenho uma adestradora aqui também que
que é parceira minha, e a gente super trabalha com aromaterapia e outras técnicas, né? A gente consegue trabalhar aromaterapia, vamos supor, para tirar um animal de algum trauma. Muitas vezes o animal, vamos supor, ele não aprende algo no adestramento porque ele tem traumas antigos que você nem sabe o que que é. Que ele pode ter tido esse trauma quando ele era filhote, até quando ele estava com a mãe ainda, ele pode ter tido algum trauma e aí ele tem dificuldade de aprendizado, né? Então, assim, quem trabalha principalmente com essa parte de adestramento e comportamento, vê que tem animais que você tenta várias coisas, ele não se foca, ele não consegue aprender, ele tem essa dificuldade toda e a gente pode entrar com óleos que aumentam o foco, que tiram a ansiedade, que diminuem os traumas, né, que reequilibram esse animal. Na verdade, eu sempre falo assim, que a gente trabalhando nessas técnicas naturais, a gente consegue trazer o animal a ser o que ele deveria ser, né? Então, na verdade, assim, ele tem a sua essência. Todo mundo nasce com uma essência, ou seja, é para eu ser tal forma. E de acordo com a vida que a gente vai vivendo, traumas e etc., a gente acaba mudando um pouco o nosso comportamento, né? E não quer dizer que a gente é desse jeito. Eu não sou tipo calma, eu fiquei calma porque eu estou num ambiente calmo, vamos dizer isso. Isso reflete nos animais também. Então, quando a gente utiliza essas técnicas, a gente traz o animal de volta à sua essência, de volta a ser, vamos dar um exemplo, um labrador. O labrador, ele é um animal agitado, né, inteligentíssimo, mas super agitado e etc. Aí eu tenho um labrador que é bravo ou um labrador que é super quieto. Isso não é normal do labrador, certo? Apesar da pessoa querer um labrador, foge do padrão. Então, a gente vai trabalhar o quê? Com que ele volte à essência dele ser um labrador, que é um animal agitado, focado e inteligente. Então, eu consigo trabalhar dessa forma também, que é muito importante. Então, aí vale a pena a gente conhecer o animal, né? Conhecer tanto a raça, né? Como também conhecer a essência daquele pet, né? Vamos supor, eu tenho eu tenho muita disfunção aqui, é dálmata. O dálmata é um cachorro super brincalhão e etc. Sim. E eu pego muito dálmata extremamente bravo aqui na minha região. Muito. E a gente sabe que isso é uma disfunção, né? Sim. Então a gente consegue trabalhar com aromaterapia, com os florais, para tentar voltar ele à tua essência, sabe? Eu vi aqui que a Raquel perguntou aqui se tem como usar a aromaterapia na rua, assim, no passeio, né? Sai para passear. Eu conheço a Raquel, minha irmã. Aquela é minha irmã. Ela está falando da minha filhadinha, que é uma Border Collie, que foi adotada, né? E ela é extremamente agitada, ansiosa e muito caçadora. Como a aromaterapia poderia ajudar nesses cães com esse perfil caçador, que tem uma ansiedade na hora que põe a guia, que vê outro animal, como Sim, é que poderia ajudar? Aí a gente tem que ver o quê? O perfil de ansiedade, né? Vamos dar um exemplo, uma lavanda, e o perfil de foco, né? Vamos dar exemplo, o alecrim, né? Então eu posso fazer uma mistura, talvez, dos dois, utilizar num difusor pessoal. Eu não indico utilizar só no momento que vai sair. Por quê? Quando a gente fala em terapias integrativas, a gente está falando em uma continuidade, né? Então, ou seja, não adianta eu usar um dia e falar, não fez efeito esse negócio, não vou trabalhar. Eu preciso de uma continuidade. Por quê? Porque aquilo demora, porque até o corpo reorganizar, né, as células se reorganizaram, isso leva tempo. Então, a gente tem que começar com um tratamento diário, seja utilização de difusor pessoal, seja utilização da aromaterapia no ambiente. Eu às vezes, indico colocar na caminha e etc. Para aí sim a gente conseguir fazer com que o seu cão, por exemplo, que é ansioso e não se focar e ficar menos ansioso durante um passeio ou algo assim, tá? Então, tem como trabalhar de forma super tranquila. E ali daí a gente tem aqui a pergunta. Pessoal, se vocês quiserem ficar mandando pergunta, a gente vai levando, viu? E se deixar nós duas, a gente fica conversando até amanhã disso e olhe lá, né? Vitelli Publisher. Você usa uma cartela de cheiro com os animais para observar a reação deles, como com cada um? Então, explicando, Rafaela, como é que se escolhe cada essência, né? Cada aroma para cada animal. Quais são as técnicas que se usam?
Na verdade, as a gente tem formas. duas formas de trabalhar a cartela, né? Trabalhar, tipo, não a cartela, vamos supor, trabalhar com a aromaterapia. Uma é pegar o cheiro, né? Tipo, a essência e ver realmente para que ela serve. Ah, ela serve para isso, 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 isso. Então, meu cachorro é ansioso, então eu vejo o que é para ansiedade e utilizo, né? Outra é a cura guiada. O que é cura guiada? É o animal escolher aquilo que o seu corpo precisa. O nosso corpo é muito inteligente, né? O nosso ser humano é menos inteligente porque a gente tem a cabeça que pensa muito. Mas o corpo animal, né, é muito inteligente. Então, ele sabe o que ele precisa para se curar. Né? Então, eu posso pegar, tipo, 4 frascos, abrir e colocar na frente do animal e ver qual que ele vai ter a vontade, né? E vai se interessar mais. Então, eu tenho maior interesse, médio interesse, nenhum interesse. E aquele que ele tem maior interesse, normalmente é o que está em deficiência no organismo dele. Então, eu utilizo ele para fazer o reequilíbrio. Eu posso trabalhar dessa forma. Só que aí você precisa ter uma gama maior de óleos junto com você, né? Para sair. E, tipo, para você também não sair com todos os óleos, por quê? Porque os óleos não podem ficar no calor e etc. Então, vamos supor, eu comprando a domicílio, a Liz, como atende domicílio, não tem como a gente deixar dentro do carro os óleos, né, o dia inteiro para atender e ficar fazendo isso. Então, a gente tem que realmente conhecer, às vezes, vamos supor, se eu sei que eu vou atender um animal que é ansioso, eu posso pegar aqueles óleos para ansiedade e levar naquele atendimento, né? E aí fazer a cura guiada dessa forma, né? Para eu não carregar uma caixa cheia de óleo e às vezes daqui a pouco eu acabar estragando ou perdendo aquelas essências por causa da temperatura Do e calor etc. e Sim, tudo mais, né? sim. E me diz mais uma coisa, Rafa. Quanto tempo normalmente a gente começa a ver resultado? Vamos supor, do tratamento. Vamos supor que eu fui hoje, quinta-feira, chamei o veterinária com aromaterapia e hoje nós começamos com o primeiro óleo essencial, né? O primeiro dia de tratamento. Quando que eu vou ver alguma mudança no meu cão, no meu gato, em virtude desse tratamento, né? Claro, ele não vem sozinho. Sim. Na verdade, assim, o tratamento psíquico e emocional é imediato, tá? 1 segundo que o animal entra em contato com óleo essencial, ou que a pessoa entra em contato com óleo, ela já responde. Então, ou seja, eu já posso utilizar no animal imediatamente para ele acalmar, ele vai acalmar. Mas se eu preciso de um tratamento prolongado para reequilibrar, eu sempre falo assim, olha, vamos aguardar pelo menos 5 a 10 dias para a gente ir vendo como é que está a reação. Né? Normalmente, quando eu faço um tratamento integrativo, porque eu também trabalho com florais, com outras técnicas, eu passo aromaterapia, florais, cromo e algumas coisas. E aí eu passo o tratamento, vamos supor, por 15 dias. E aí eu vou acompanhando a cada 5 ou 10 dias como que está a evolução do paciente. Por quê? Porque pode ser que no meio do caminho ele reequilibrou uma coisa e ele precisa de outra. Então tem que trocar aquela essência, trocar aquele óleo, né? Então é bom a gente ir observando, porque às vezes uma coisa a gente trata rápido, a outra demora mais um pouco, entendeu? Mas a média de tratamento que eu falo é de 10 a 15 dias. É porque nós humanos e os animais como um todo, não temos só um lado, né? Por isso que existe a medicina humana e a medicina veterinária integrativa, porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Sim, sim. Então, às vezes é um probleminha assim de encaixe e às vezes é uma bola de neve ou uma engrenagem e só começando a tratar um sintoma de cada vez ou uma questão de cada vez para a gente começar a resolver, né? E eu falo que também é muito rápido nos animais, por quê? Porque não existe aquele preconceito, literalmente preconceito. Por quê? Porque nós temos um preconceito de que para ansiedade eu preciso de ansiolítico. Aí eu vou lá e tomo um medicamento, tarja preta, para ansiedade. E aí falar, essas gotinhas aí que você está me dando é placebo, não vai funcionar. Então, no ser humano, o que poderia funcionar em poucos dias, se não existisse esse preconceito,
Como o animal não tem isso, funciona em muito menos tempo, né? Então, ou seja, eu consigo às vezes ter uma resposta de um animal em 4, 5 dias facilmente, entendeu? Mas aquilo, né? Se o tutor também não acredita em nada, ele vai transparecer isso para o animal. Né? Então a gente tem que explicar realmente. Eu gosto de explicar para que está sendo, como é que eu estou tratando, o perfil, e eu gosto de tratar o tutor sempre junto. Né? Então, assim, quando eu fiz a minha formação, né? Eu fiz com uma terapeuta humana, né? Maravilhosa ela. E eu posso fazer prescrição para pessoas porque eu tenho a formação de terapeuta humana. Então, geralmente eu faço realmente o tratamento animal e humano. Geralmente vai na receita para os tutores, para o pet. Né? E o cara, aí eu ainda falo assim, olha, acredita no que eu tô falando, faz que vai dar certo. Aí a pessoa fica meio assim, não, você tá me tratando também? Eu falei, então, não, faz que vai dar certo. E aí a gente tem uma resposta muito melhor. É só para ajustar vocês dois. Porque assim, a gente tem que se reequilibrar, né? Então, ou seja, eu sei que o meu problema de eu ser assim, eu passo pro meu animal. Então, o meu animal reflete quem eu sou. Aí eu melhoro ele, mas eu não melhoro eu. E aí, o que acontece? Desequilibra de novo. Exatamente, entra naquele ciclo vicioso, né? Para o tratamento, recidiva, para o tratamento, recidiva. Sim, É bem... A gente tem muito, o humano tem muito esses bloqueios, né? É o bloqueio do que a sociedade pensa, é o bloqueio do que a religião impõe, do que não tem comprovação científica, não tem isso, ou tem isso, aí o que vão pensar? Sim. Né? Que eu sou macumbeira. Primeira coisa que eu acho importante é a gente falar que não tem nada a ver com religião, tá? Nenhuma técnica dessa tem a ver com religião. Tudo que a gente descobriu hoje, a gente sabe que o mundo é feito de energia, né? Energia juntando forma massa. Então a gente sabe que tudo é química, tudo é física. E esses estudos, esses tratamentos também são isso. Não tem nada a ver com espiritualidade, religião. Eu sou espírita, eu sou evangélica, eu sou católica, eu sou ateu. Funciona da mesma forma para qualquer religião. Porque não é religião, né? Se a gente estivesse falando em... Não sei, eu não sou espírita, pra vocês terem ideia. Eu sou evangélica, né? E eu trabalho com essas técnicas, né? E muitas pessoas são espíritas, né? Que trabalham com as técnicas. Mas, assim, não tem porquê, porque não é religião, né? Então, visto que elas são tão antigas que nem essas religiões evangélicas, espiritismo, não existiam. Então, usar a natureza a nosso favor, né? Muitos medicamentos alopáticos vieram também da natureza, depois viraram sintéticos, mas baseados naquela natural, né? Tudo veio da natureza, né? Tudo, na verdade, veio inicialmente da natureza. Né? Eu falo que os animais são tão inteligentes que eles sabem se curar sozinhos, né? Se você vê um cavalo, por exemplo, no pasto, ele sabe qual planta ele precisa porque ele tá com dor de barriga. E ele vai lá e come. Né? Levando para os nossos pets de dentro de casa, cães e gatos vão mastigar grama quando precisam botar para fora. Bola Sim. de pelo, ou porque comeu alguma coisa que não devia. Então, eles sabem, estão mais abertos ao natural, ao fisiológico deles, que a gente já esqueceu. Sim. A gente já esqueceu totalmente. Até por isso que eu acho que funciona melhor neles. Eles são mais receptivos, né? Para todas as terapias, né? Alopáticas e não alopáticas, homeopatia, energéticas, aromas, né? Sim. É muito melhor. A gente vê uma resposta assim muito rápida mesmo. Então vamos fazer o seguinte: alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento para nossa querida doutora Rafaela Del Piero? Se não, eu te peço, Rafa, para fazer um apanhado geral, um resumão, cara. Então, vamos lá. A aromaterapia, então, é uma técnica que a gente utiliza os odores. Existem milhares de óleos essenciais. Lembrando que o óleo essencial é diferente de essência também, que a gente não comentou isso, né? Essência é só cheiro, tá? Essência é o que a gente usa para perfumar o ambiente, para colocar
coisa de limpeza e etc. Então, não funciona terapeuticamente, tá? Então, tem que ser o óleo essencial, que é extraído da planta, da raiz e etc., que a gente fala que é a alma da planta, que é onde fica toda a parte curativa, né? Então, ou seja, né, aquele efeito curativo tá ali para quê? Para proteger a planta. Então, isso vai ser utilizado ao nosso benefício, né? Reequilibrando tanto emocionalmente, energeticamente, comportamentalmente, mas como também cuidados fisicamente. Tanto que quem realmente trouxe à tona, né, esse químico, ele viu porque ele queimou a mão. Então, ou seja, foi um problema físico que ele teve de queimar a mão e ele utilizou o óleo de lavanda, que era o que ele tinha ali no momento, e cicatrizou. Então, a partir daí, ele começou a ver que outras coisas poderiam melhorar a parte física, tá? Então, eu consigo utilizar esses óleos essenciais de várias formas, por via inalatória, seja por um difusor pessoal, seja por um difusor de ambiente. Existem algumas pessoas que indicam oral ou não. Eu, particularmente, não uso oral nos meus pacientes. Eu utilizo geralmente inalado. Mas posso usar em banhos também, que é muito legal trabalhar em banhos. Então, ou seja, posso usar em shampoo, né? Shampoo, em condicionador para o animal, para fazer um tratamento de pele. Funciona muito legal utilizar esses Uma óleos mousse essenciais. também, né? Sim, fazer um creme hidratante, fazer um creme massageador, né? Para a gente estar trabalhando. Posso utilizar ele para doenças físicas mesmo, doenças virais, né? Para problemas de imunidade, que ele aumenta a imunidade também. E como para os problemas comportamentais, que é o que o pessoal já está mais habituados a ouvir falar, né? Mas a gente tem uma linha bem natural hoje vindo à tona, né? Que a gente está começando a trabalhar doenças mesmo, tratando com florais, com aroma, com cromoterapia, com homeopatia, com outras técnicas além da alopatia, né? Então a gente consegue ver que a gente consegue fazer um kit natural de tratamento físico para esses pacientes também. Muito joia, Rafa. Gratidão por ter compartilhado esses conhecimentos de aromaterapia. Espero que a aromaterapia se espalhe por aí para beneficiar tantos pets e tutores, Sim. né? Porque nós estamos todos no mesmo barco, né? E tem uma perguntinha aqui: de uma certa forma, a aromaterapia pode resgatar um pouco a memória aromática de um animal que está fora do seu habitat natural, com cheiros naturais e não cheiros dos plásticos e produtos. Pode. Isso é um dos exemplos que eu uso muito, tipo aquele cheiro que pra gente, por exemplo, você passa em um local, você sente o cheiro, vamos dar um exemplo, sei lá, de grama molhada. Você traz à memória coisas da sua infância. Então, o animal também traz à memória coisas da sua ancestralidade também com os cheiros. Então, assim, é muito legal a gente trabalhar isso para a gente trazer a ancestralidade do animal de volta, para ele voltar a ser um cão. O que é um cão? É um animal que caça, é um animal que é carnívoro, é um animal que não é um animal que dorme na cama, que usa roupinha, que etc. A gente humanizou completamente esse animal e por causa dessa humanização, a gente tem várias doenças nesse animal por causa disso. Não estou falando que é errado, tá? Não estou falando nesse momento nenhum, mas quando a gente vai fazer um tratamento, a gente tenta reequilibrar trazendo a essência daquele pet. Então, ou seja, quando eu adquiro um pet, né, seja qual raça que for e etc., eu tenho que saber que, por exemplo, um Spitz alemão, ele late sem parar. Ele late para tudo. E não adianta eu querer falar que ele não vai latir, né? Então, ou seja, ele vai latir. Se o seu não tá latindo, é porque ele tem alguma coisa que está atrapalhando. Alguma coisa modificou ele para não fazer mais. Um border collie que não como é que eu posso falar? Um animal que quer fazer trabalho muito inteligente, aquele animal bravo, retraído, não é normal, ele tem algum problema, né? Então, a gente sabendo um pouquinho, claro que os sem raça definida, que são amores, que a gente chama de paixão, a gente não sabe tanto a sua característica por raça, né? Mas a gente sabe que os cães têm uma ancestralidade de serem caçadores, de serem carnívoros, de serem animais que protegem, etc., independente de raça ou não. Então, a gente tem que trazer isso de volta.
E isso até faz lembrar, como agora nós estamos com esse problema de incêndios na Amazônia, muitos animais vão ser resgatados, até a aromaterapia pode ajudá-los a voltar à sua essência, perder o medo e tudo mais, né? Além de tratar as Sim, feridas, tratar as queimaduras aéreas e tudo mais. Então, a gente pode usar, para tudo. né, Eu, com aquelas precauções, né, das contraindicações sim, conforme sim. cada espécie, mas é uma É, ferramenta fantástica que a gente tem. então, para esses animais que estão sofrendo mesmo agora com as queimadas, seria bem legal na reabilitação. E eu falo muito de aromaterapia também para ser utilizado na clínica. Por exemplo, quem trabalha em clínica, eu consigo utilizar aroma para estimular um animal que está voltando de uma anestesia. Eu consigo utilizar aromaterapia antes de uma consulta para um animal que está ansioso. Então, eu consigo utilizar esses cheiros para trabalhar também na clínica normal, entendeu? Ou seja, eu não preciso utilizar só para um tratamento comportamental. Eu posso preparar Aham, um ambiente que eu estou para receber. Eu fiz um elixirzinho para trabalhar, que sempre que eu vou atender um paciente, eu borrifo no ambiente, que ele tem camomila e lavanda, porque aí é meio coringão, sabe? Que aí aham, eu pego todo mundo. E aí eu preparo um ambiente para fazer as técnicas. Então, ou seja, o animal geralmente fica mais calmo. Então, eu utilizo isso a benefício meu, porque na verdade eu quero esse animal mais calmo para fazer uma coleta, ou então para fazer uma acupuntura, ou para fazer uma fisioterapia, que talvez esse animal não fique, né? Então, a uhum. aromaterapia também auxilia nessa parte, não só num tratamento específico, mas para ambientes também. É muito, e é bom para a gente ter na nossa casa, porque a gente sofre muito, né? Ainda mais agora com essa quarentena, ah, tudo ainda muito bagunçado, né? E é uma ferramenta que a gente pode usar para os nossos pets, para nós, né? Sim, Em favor do mundo, né? Mas sim, sempre, de preferência, se for para o seu pet, consulte com um veterinário para poder indicar melhor, né? sim. Se for para você que seja um terapeuta ah, Um bom formado, né? terapeuta. Um bom terapeuta formado para humanos, né? Sim. E não só, né? A gente sempre tem que cuidar da gente, cuidar dos nossos. A gente cuida dos pets também da mesma forma, mas buscar sempre o melhor, né? O mais correto. Eu sempre Não falo, alguém né? que leu no Google. Então, eu sempre falo, eu fiz a formação terapeuta humana, mas eu não sou terapeuta de humanos. Eu indico os florais, tudo, mas porque eu tô focando no meu paciente. Eu vou e indico para uma terapeuta, ou indico para um Uhum. psicólogo, ou indico para um psiquiatra, ou para um médico, ou para qualquer coisa. Eu não E não trato de tem ser nada humano. errado com isso. E não quer dizer que você Não. seja, né? Não é que você seja a raiz do problema, não quer dizer que esteja fora da casinha, Sim, né? Mas é para sim. ajudar a entender todo o processo, né? Porque querendo Todo ou não, mundo precisa de terapia. eu acho. Todo mundo Eu precisa. preciso voltar para minha. Todo mundo precisa de terapia, independente de ser um terapeuta holístico, de ser um psicólogo, de ser um psiquiatra, de ser todas as formas que tem, desde que a gente consiga se reequilibrar. E agora a gente está tendo muito problema e a gente vai ter mais problema ainda, eu acredito que até o final do ano com os pets, né? Principalmente questão de ansiedade e ansiedade de separação. Né? Por É, quê? Porque muitas pessoas estão 6 meses, 7 meses em casa e vão voltar uma rotina, né, que já estão aham, voltando, na verdade, uma boa parte já voltou essa rotina, e a gente está tendo esses animais com vários distúrbios, né? Porque, assim, aconteceu muito durante o início da quarentena das pessoas pegarem muitos cães, adotarem, comprarem, etc., que aumentou em muito o nível de pessoas que pegaram animais porque estavam sozinhos. E esses animais que ficaram lá meses com o tutor o tempo inteiro vão ter que ficar sozinhos, porque o tutor vai voltar a trabalhar fora. aham. E ele vai sentir. Então a gente vai ter que trabalhar tanto o tutor, que vai ter que entender por que seu cachorro chega em casa, ele tá pulando, tá chorando, tá ansioso e etc. Ele não fazia isso, como um animal que não sabe por que você tá saindo de casa às 7 horas da manhã e voltando 10 horas da noite. Porque os animais eles precisam de rotina tanto quanto as crianças, tanto quanto nós, né? Sim. E, e daí eles vieram para uma casa, criaram uma rotina e de repente muda essa rotina assim. Do nada, vai Então, ser do né? nada.
Se já é Ninguém vai difícil avisar pra pra gente. eles, olha, daqui a um mês a mamãe vai voltar a trabalhar, tá? Então começa a se preparar. Ele simplesmente vai um dia, você vai sair de casa e ele vai ficar te esperando no portão voltar às 10 horas você fica na rua. Né? E aí isso vai tendo, ele fica entediado. Eu falo que vida de cachorro é um saco. Né? Imaginar que eu não gostaria de ser um cachorro que fica o dia inteiro esperando o dono chegar e se ele não tem o que fazer, ele vai destruir sua casa. Mais Né? ou menos isso, é. É Então, mais ou assim, menos isso. por isso que aí que a gente vem com as terapias, com adestramento, com as coisas pra gente evitar os problemas com ele também. Porque ele fica. Imagina, gente, o que seria da gente essa quarentena inteira, sem televisão, sem celular, sem Instagram pra ver live, sem nada, Sem nada. olhando pra uma parede branca. Já tinha E morrido não dá- metade da população. Ah, sim. Exato. Não de Covid. Não de Covid, de tédio. Sim. De tédio. Rafa, muito, muito, muito obrigada. Foi. Bom, eu já fiz o curso com você. Ah, era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, né? E a gente acabou criando uma amizade. Sim. E a nossa vontade sempre de ajudar os pets em primeiro lugar, né? Todos os animais, seres humanos também, né? Mas os pets são o nosso foco e de todas as maneiras para eles serem o mais felizes possível por maior tempo que possa ser, né? Então, te agradeço muito por Eu que dividir o agradeço. conhecimento com a gente, explicar muito para todo mundo que veio aqui e depois que for assistir depois, né? E qualquer dúvida, estamos aqui. E a Rafa também também está à disposição, né, Rafa? Sim, Ela é quem super quiser falar, aberta. só me chamar no direct, no meu Instagram, e eu sempre respondo, eu tô sempre olhando. Então, tá, muito obrigada. Boa noite. Boa Boa noite noite. a todo mundo. E até a próxima live, que não sei ainda o que vai ser. Sugestões direct. Sugestões mandem. Tchau, Mandem gente. Obrigada pelo sugestões. convite. Beijo, beijão. Boa noite. Boa Toda a família noite. Manapete. Tchau, tchau. Tchau.